Olá, graça e paz, seja bem-vindo aqui no meu canal. Vamos lá para mais uma frase que parece de Deus, mas não são. Você já ouviu alguém dizer assim, ó, Deus mandou eu fazer isso, Deus mandou mudar a cidade, Deus mandou aceitar esse emprego, Deus mandou eu terminar esse relacionamento, Deus mandou eu tomar essa decisão. E quando alguém fala isso, geralmente a conversa termina aí. Porque afinal de contas, quem vai questionar uma ordem de Deus, não é verdade? Mas existe uma pergunta que precisamos fazer. Foi realmente Deus quem falou? Porque existe uma diferença muito grande entre ouvir a voz de Deus e usar o nome de Deus para justificar aquilo que nós queremos fazer. E esse é o tema de hoje. Frases que parecem de Deus, mas não são. Existe frase muito comum no meio cristão. Deus mandou eu fazer isso. Nós precisamos entender algo aqui muito importante. Deus realmente fala. A Bíblia não apresenta um Deus distante e silencioso. Ele se revela, ele conduz, ele orienta. Mas a pergunta aqui é, como Deus fala com o seu povo hoje? A carta aos Hebreus começa dizendo assim, ó, lá em Hebreus capítulo 1, verso 1 a 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Observe aqui, o autor está dizendo que Deus falou de muitas maneiras no passado. E ele falou através de profetas, através de sonhos, através de visões, mas agora Deus nos falou pelo seu Filho. Jesus Cristo é a revelação definitiva de Deus. A maior mensagem que Deus tinha para entregar ao mundo não foi uma experiência, não foi um sinal, mas foi uma pessoa, Jesus Cristo. Mas existe aqui um problema. Muitas vezes queremos uma nova palavra de Deus, quando ainda não obedecemos a palavra que Ele já revelou. Queremos uma direção extraordinária, mas ignoramos as orientações claras das Escrituras. A Bíblia, ela já falou sobre perdão, santidade, já falou sobre amor, já falou sobre humildade, já falou sobre honestidade, já falou sobre pureza, já falou também sobre serviço. Mas muitas vezes não precisamos de uma nova revelação. Precisamos obedecer aquilo que Deus já revelou. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 16 a 17, assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então perceba que a palavra de Deus, ela nos capacita para toda boa obra. Isso significa que Deus não nos deixou sem direção. Ele nos deu sua palavra. Agora existe outro perigo ainda: confundir nossa voz com a voz de Deus. Isso acontece muito. A pessoa diz assim: eu senti no coração, eu tive paz, eu acho que Deus está me mostrando. Mas nós precisamos lembrar aqui, nem todo sentimento é uma direção de Deus. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. A Bíblia não diz, siga o seu coração, mas a Bíblia diz, seu coração precisa ser examinado. Porque nosso coração pode desejar aquilo que Deus nunca desejou para nós. Um exemplo muito interessante está em Mateus, capítulo 16. Jesus começa a explicar aos discípulos que iria para Jerusalém, sofreria e morreria. Pedro então chama Jesus do lado e diz assim: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum vai te acontecer. Então vamos pensar aqui. A intenção de Pedro parecia boa. Ele estava tentando proteger Jesus. Ele amava Jesus. Mas Jesus respondeu para ele assim: arreda, Satanás. Mas por que Jesus fez isso? Porque Pedro estava pensando segundo a lógica humana e não segundo a vontade de Deus. Isso nos ensina aqui algo muito importante. Nem toda boa intenção vem de Deus. Nem todo sentimento forte é uma direção divina. Outro problema é quando as pessoas vivem procurando sinais para tudo. Precisam de uma confirmação para cada passo que vão dar. Um sinal, uma coincidência, uma palavra, uma experiência. Mas a Bíblia mostra que uma fé madura não vive dependente de sinais. Jesus disse lá em Mateus 12 que uma geração má e adúltera buscava sinais. Por que ele disse isso? Porque eles tinham a palavra diante deles. Eles tinham Jesus diante deles.
mas eles queriam ainda algo além daquilo que Deus já havia revelado. Então a fé cristã não é uma vida guiada por sinais, é uma vida guiada pela verdade. Veja que o apóstolo Paulo escreveu assim, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Mas alguém pode perguntar, então Deus não guia mais seus filhos? Claro que guia. O Espírito Santo continua trabalhando, mas o Espírito Santo nunca vai nos conduzir contra a palavra que ele mesmo inspirou. Jesus disse assim, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Está lá em João capítulo 16, verso 13. O Espírito Santo nos guia para a verdade, e a verdade de Deus está revelada nas Escrituras. Mas, então, como saber se algo vem realmente de Deus? Primeiro, isso está de acordo com a Bíblia? Deus nunca vai dizer algo que contradiga aquilo que ele já revelou. Segundo, isso vai produzir santidade? O Espírito Santo nunca vai nos conduzir ao pecado. Terceiro, existe sabedoria e conselho? Lá em Provérbios, diz assim, na multidão de conselheiros há segurança. Deus também usa pessoas maduras para nos orientar. Talvez hoje alguém esteja dizendo o seguinte, eu queria tanto que Deus falasse comigo, eu então quero fazer aqui para você uma pergunta. Você tem lido aquilo que ele já escreveu? Porque muitas vezes buscamos uma voz nova, mas ignoramos a voz que já está na Bíblia. A grande pergunta aqui não é Deus falou comigo, mas a grande pergunta é, eu estou obedecendo aquilo que Deus já falou? Porque uma fé madura não é uma fé que vive correndo atrás de sinais, é uma fé que conhece o caráter de Deus, que confia na palavra e caminha pela direção do Espírito Santo. Veja só, Jesus disse assim, lá em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Então, a voz do pastor continua sendo ouvida, mas ela nunca nos afastará da palavra que ele mesmo deixou. Então, não viva procurando uma nova palavra de Deus enquanto despreza a palavra que Deus já revelou. Leia a Bíblia, conheça Cristo, busque sabedoria, ore, caminhe pela fé, porque aquele que começou a boa obra em nós continua nos conduzindo até o fim. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima reflexão. Um abraço.